began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Quem nunca pegou uma estrada juntamente com a sua família, esposa, esposo, filho e filhas, amigos, amigas, parentes, e resolveu passar um final de semana, ou quem sabe, as férias, ou uma viagem de fim de ano, em direção aos rios, represas, lagos, lagoas, praias, clubes, piscinas. Quem não tirou alguns dias de férias com a sua família para poder desfrutar depois de um ano de trabalho? Tem outros que gostam ainda mais. Eles vão todo final de semana, leva a velha e querida churrasqueira e passa o final de semana nos balneários, alegrando, regozijando, desfrutando daquilo que Deus nos proporcionou com muita alegria. Quem não gosta de se refrescar em um tempo quente, de calor, a hora que o vento do ventilador está saindo quente, a hora que o ar-condicionado não está dando conta, na hora que o suor começa a escorrer no rosto
E muitas das vezes você fica desinquieto e desinquieta, procurando um lugar de lazer para que você passe pelo menos algumas horas do seu dia para poder refrescar e desfrutar. Você se prepara, você se organiza. A alegria está estampada no rosto das crianças. Vocês estão contando os minutos para poder pegar a estrada rumo ao seu destino. E a única coisa que você quer é desfrutar, desfrutar, desfrutar. Ter ar puro, brisa, suave, sombra, água fresca e com certeza absoluta retornar com a sua família após as férias ou após alguns dias. Creio eu que 90% a 95% das pessoas já tiveram o privilégio de ter esse lazer juntamente com a sua família, com seus familiares. Quantas e quantas pessoas já foram aos seus destinos, desfrutaram, sorriram, brincaram e com certeza absoluta 101% de pessoas ele tem um objetivo na vida quando eles vão nesses lugares. Exatamente isso que você está ouvindo é desfrutar, curtir, refrescar e no final da tarde retornar-se, pois, para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida cotidiana do dia a dia e quem sabe esperar uma próxima oportunidade de retornar novamente a esses paraísos que o nosso Brasil nos proporciona. Água. Água é vida, água é paz, água é ar, água nos traz com certeza alegria. Você pode ver que a maioria das cidades que cresce e desenvolve, elas são feitas perto de lagos, de rios, de praias. Por quê? Porque a fonte maior, a galinha dos ovos de ouro, é exatamente a água. Analisa para você ver. Só que existe um segredo para vocês irem nas piscinas, nos lagos, nos rios, nas praias, nas cachoeiras, no mar, nas represas. Algo que você não pode esquecer de forma alguma, de maneira alguma, principalmente se você tiver crianças, que são coletes, boias, equipamento de proteção, para que a sua diversão não acabe em maldição e você venha chorar amargamente e arrepender de ter ido para aquele lugar tão lindo e tão belo. Você pode observar que na maioria das histórias que a gente conta, tem-se pois o verde, tem-se pois a água, tem-se pois a brisa, e a gente começamos praticamente assim. Só que, infelizmente, dessa vez, nós não viemos contar uma história tão bonita, com um final tão bonito, da maneira que você está esperando. Infelizmente, o final dessa história fica até o fim, que vai servir de alerta para a família
Principalmente você que vai nos balneários, nas praias, nos clubes e leva toda a sua família, principalmente filhos. Paraísos naturais. Quem é que não gosta de um lazer? Fala a verdade. Quem é que não gosta de passar uns minutinhos da vida juntamente com as pessoas que ama? Em alguns lugares como esse que eu estou filmando agora, realmente você faz uma verdadeira viagem, né? Ah, diversão. Diversão, diversão e diversão. Lazer, lazer, lazer. Mas todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Afinal, tem alguém que não quer ver a sua felicidade, não quer ver a sua alegria, não está feliz nas suas férias, não está feliz com o seu bem-estar, não está feliz com a alegria da família. E todo cuidado é pouco, principalmente, novamente vou falar, com as crianças. A mãe e o pai chegam até a dizer: Joãozinho, Maria, se você não se proceder, a gente não vamos naquele rio, naquela praia. Você não vai se você desobedecer. E a criança faz tudo no bom sentido que o papai e a mamãe manda, para que não destrua as suas férias, para que eles vão desfrutar daquela água, daquela vida. E ele fica contando-se, pois, os minutos para poder chegar o dia de desfrutar dessas belezas e passar-se, pois, alguns minutos fora da sua casa em direção aos balneários e às praias para poder curtir um pouco a vida. E assim chega-se, pois, o dia, você pega a sua família, organiza-se o carro e parte em direção ao seu destino para passar alguns momentos de lazer juntamente com a sua família. Pega a estrada, exatamente isso. Pega a estrada, rumo ao seu destino. Vocês vão ouvindo música, ouvindo louvor, comendo um biscoito. É assim ou não é? É exatamente isso. E depois de muito tempo de viagem, até que enfim, você avista o seu destino, o local onde você escolheu para passar alguns dias com a sua família. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá amigos, olá amigas, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem? Estamos aqui em mais um lindo e belo lugar para contar para você mais uma história. Mas essa história que eu vou contar hoje, ela não é uma história baseada em fatos reais. Essa história é uma história real. Exatamente isso. Ela não é só baseada em fatos reais. Ela foi uma história real que aconteceu-se, pois, com uma família que, por causa de um descuido, uma falta de cuidado, uma pequena distração, acabou-se, pois, com as férias, acabou-se, pois, com a alegria, acabou-se, pois, com toda aquela família. Um momento que era de lazer, que era de paz, que era de conforto, acabou se tornando uma frustração e uma dor.
que nunca mais vai sair do peito daquela família. A água. Quem não gosta? Todos nós gostamos, fala a verdade. É uma viagem dentro de uma viagem. O coração se alegra, a gente fica ansioso, esperando o momento de passarmos alguns minutos, pelo menos, e desfrutar, como eu disse, desses paraísos que Deus criou e nos entregou nas mãos para podermos desfrutar. Mas temos que sabermos desfrutar. Tudo que a gente for fazer, tem que saber. Tudo tem um limite. Tudo tem o seu limite. Esta família que eu estou contando a história, e você viu no começo do vídeo a gente andando um pouco na abertura, uma distância um pouco longa de carro, para que você entrasse dentro da história e vivesse a imaginação e a mesma sensação que aquela família passou no momento em que eles estavam indo para aquele lazer naquela cidade, todos alegres, as crianças não via a hora de chegar, e eles chegaram ao seu destino, e procurou-se, pois, ali, encostasse o carro naquele estacionamento, pegou-se, sim, algumas caixas que ele haviam levado com bebidas, havia levado comidas, havia levado os coletes, havia levado as boias. Porém, na hora de pegar dentro do carro aqueles itens, eles esqueceram um coletinho daquele. Exatamente. Pegou todas as coisas, mas o coletinho do Marcos, do filho, eles esqueceram de pegar. Ficou-se ali dentro do carro, afinal, todos estavam ansiosos para poder desfrutar daquele lazer. Chegando-se ali, colocou-se, pois, as suas coisas naquela areia. E estava acompanhado daquela família também, uma outra família. Eles foram em 2 carros em destino àquele lugar de lazer que eles foram para passar apenas um dia. Era apenas um dia só que eles iam passar ali. E aquela família, chegando-se ali, eles começaram-se, pois, a desfrutar. As crianças procurou-se logo uma quadra e começou a jogar-se o vôlei, aquele lazer de rotina que você sabe. O pai, juntamente com seu amigo, foi jogar bola em outra quadra. As mulheres começaram a colocar as coisas em cima das mesas que havia ali. E a diversão iniciou-se a todo vapor. A todo vapor. E aquelas amigas maiores, conversando entre si, ela disse: realmente, estamos, pois, num lugar lindo, lugar de paz. Eu já vim aqui outras vezes. É um lugar que eu recomendo, que me representa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho sim um momento de lazer e desfruto bastante com a minha família. E a outra amiga disse: realmente você tem razão. Aparentemente é um lugar muito lindo e eu pretendo voltar aqui outras vezes. E aquelas crianças, elas se divertiam sem parar. Alegria estampada no rosto, diversão, diversão e mais diversão. E afinal, elas estavam no seu mundo. Elas esperaram minutos e minutos para poder chegar-se ao seu destino. E as crianças escorregavam nos escorregadores, nos tobogãs. A alegria de família, de lazer, você sabe como funciona, estava estampado. Ou seja, como eu disse no começo do vídeo,
todo cuidado é pouco. Apenas um descuido bota tudo perdido. E você chega até a imaginar, isso pode acontecer com a família de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Com a minha família não, afinal eu sou o cara. Eu sei olhar a minha família, eu sei olhar os meus filhos. Eu não preciso de conselho de ninguém. As palavras um pouco pesadas, mas você sabe que eu estou falando a verdade. É assim que acontece. É ou não é? E se você parar para notar, eu falei algo fundamental aqui no começo da história. Eles haviam levado-se, pois, os coletes salva-vida. Mas um daqueles coletes, por descuido, ficou-se ali, dentro do carro. E uma outra coisa que eu falei com vocês, que vocês não prestou atenção, é que aquela família também levou-se, pois, caixas de bebidas, junto com eles, para aquela diversão. E aquela criancinha, o Marcos, chegou até a falar: papai, mamãe, muito obrigado por vocês ter trago nós aqui. Eu tô tão feliz, papai. Eu tô tão feliz, mamãe. Somente Deus para poder recompensar vocês pelo que o Senhor fez pela nossa família. Dê um abraço no papai, dê um abraço na mamãe e prosseguiu-se assim a sua diversão naquele lugar. E quanto mais eles divertiam, mais vontade eles tinham de divertir. Afinal, sempre é assim. Todos os lugares que a gente vamos fazer um passeio, que a gente vamos passar alguns momentos, você sabe que a gente quer desfrutar de tudo, de todas as áreas, de todos os cantinhos, de todos os lugares. Mas nessas viagens que a gente fazemos, tem algo que a gente não pode de forma alguma, de maneira alguma, esquecer. De jeito nenhum. É convidar Deus para poder ir com a gente. Senhor, toma a direção deste veículo. Vai na nossa frente. Deus, não deixa nós irmos só. Que nós não venhamos fazer ou falar nada que o Senhor não permita. Você vai convidar Deus para poder ir com você nessa jornada, nesse passeio, nesse lazer. A todo momento, não saia sem convidar a Deus, sem pedir direcionamento de Deus, para que Deus possa guardar vocês e vocês serem felizes de verdade, ir em paz e voltarem em paz, gargalhadas e mais gargalhadas. Aquelas crianças estavam muito felizes. As mamães sentadas ali, naquele banquinho, debaixo daquela tenda, olhando a água, olhando a paisagem. Os papais também sentados ali, bebendo a sua bebida. E as crianças ali, na beirinha daquela água, se desfrutando agora daquele lazer. Mas de repente, uma daquelas mamães, ela olha, observa e vê que uma daquelas crianças, ela estava sem o colete. E aquela mamãe, ela chama-se, pois, o seu marido e diz assim: amor, olha, o Marcos, ele está sem colete. Será que a gente esquecemos em casa? Ele disse: não, eu peguei, deve estar lá no carro. E ela disse: você não pode ir lá buscar? E ele diz: daqui a pouco. Fica de olho aí nas crianças, que daqui a pouco eu vou lá no carro para me poder pegar o colete e trazer para o Marcos. Tá bom? E assim eles continuaram-se, pois, a diversão. E o tempo foi passando, as horas foram passando, os minutos e segundos foram passando,
Eles não lembraram-se, pois, de retornar até o veículo para poder apanhar aquele colete. E continuou-se, pois, a diversão ali naquele lugar. Gente, presta bastante atenção. O inimigo, ele não quer ver você feliz. Ele não quer ver eu feliz. A missão dele é matar, roubar e destruir. Ele não fica satisfeito quando uma família vai para o seu lazer, quando uma família vai se pois desfrutar do lazer, vai curtir-se pois a vida depois de ano de trabalho. A única coisa que ele fica satisfeito é no momento em que a família está discutindo, está brigando, está se agredindo. Aí ele senta-se, pois, na plateia para poder aplaudir. Mas todas as vezes que a família sai para um lazer, sai para um divertimento, a missão do inimigo, muitas das vezes, para você entender, se tem 1 ou 2 demônios atentando, passa a vir 4, 5, 6, vai estragar o seu lazer. De repente, até mesmo no mesmo lugar de lazer, começa-se, pois, uma discussão entre o casal. Do nada, vai estragar o lazer da família. Então, todo cuidado é pouco. Desfrute. Viva cada momento, goze de tudo. Você não está impedido, não. Mas com cuidado, com todo temor, com toda sabedoria. E algo fundamental que eu não posso deixar de falar para você, que gosta de beber a sua bebida. Você não esqueça que você levou sua família para um lazer. Você não esqueça que abaixo de Deus é você que está na direção desse veículo. Você não esqueça que você é o segurança, que você é a autoridade, que você é a força, que você é a sustentação, que todos os passos da sua família naquele local depende de Deus e depende de você. Ou seja, se você beber a bebida e não deixar a bebida te beber, você pode entrar na água, curtir, se refrescar, sorrir, desfrutar. E com certeza absoluta, você sairá em paz. Mas se você começar a beber demais, além de você não curtir aquele momento com a sua família, está sujeito de você cair em uma água dessa aqui, você sabe o que vai acontecer com você. Exatamente. Afinal, a responsabilidade, ela é toda sua. Você é o responsável por cuidar da sua família e daquelas pessoas que você levou ali para desfrutar com vocês daquele lazer, naquele lugar. Ah, papai, eu tô tão feliz. Não parava de falar aquela criança, Marcos. Papai, eu tô tão feliz. Parecia-se até mesmo que ele estava tentando falar alguma coisa. Geralmente muitas pessoas dizem que quando Deus livre guarde, parece que vai acontecer um algo. Muitas pessoas acabam recebendo-se, pois, um aviso. Um aviso. E por coincidência ou não, aquele casal ganhou-se muitos abraços, muitos beijos, muitos elogios, muitos toques no rosto, muito aperto de mão.
E eles simplesmente, conversando entre si, diz: ele apenas está feliz. Como que ele está feliz? Como que os seus irmãos estão felizes? Como os seus coleguinhas estão felizes? É exatamente isso. O amigo da família chegou a dizer assim: me dê a chave do carro para que eu possa ir lá no carro, pegasse, pois, o coletinho do Marcos. E o pai, ele disse assim: não, depois a gente pega. Vamos beber mais uma cerveja? Daqui a pouco ela pode esquentar. E eles se distraíram. Afinal, a verdade tem que ser dita. Ninguém espera que nada de ruim vai acontecer. Quando você vai dirigir, quando você vai em qualquer lugar, você só coloca na sua cabeça que vai ter diversão, gozo, paz, alegria, que vocês vão ser felizes. Ninguém espera um contratempo. É verdade ou não é? E aquelas duas mães sentadas num banquinho como esse que vocês estão vendo aqui, elas conversando-se, pois, entre si, uma delas, exatamente a mãe do Marcos, ela disse: olha, eu vim nessa viagem porque eu já havia marcado, mas eu não estou me sentindo bem. Eu estou sentindo um aperto muito forte no coração. Eu não tive uma noite tão bem. Eu rolei na cama para lá e para cá. Tive um sonho que prefiro nem contar, porque uma vez que a gente contamos o sonho, automaticamente a gente revela algo que está dentro da gente, que está-se, pois, no nosso pensamento, que somente Deus revelou-se, pois, para nós. As pessoas só têm acesso ao sonho depois que você fala, porque o sonho é algo reservado apenas para você que sonhou. Ele é uma revelação. Cabe você ou não contar-se, pois, aquele sonho, ou guardar-se, pois, para você. E o pai daquelas crianças, tanto um como o outro, já havia tomado-se, pois, algumas bebidas, estava um pouco tontos, estava perdendo-se, pois, um pouco do sentido. Começou-se a ligar o som alto do carro e dançar na beira daquele rio, desfrutar. Afinal, eles estavam no lazer, afinal, eles queriam curtir, afinal, era tudo o que eles queriam. Só que, se você parar para notar, a irresponsabilidade já estava pairando no ar, e algo já não estava certo no meio daquela diversão, que eles foram para aquela cidade. Cuidado, gente. Cuidado, em nome de Jesus. Quando você for divertir, quando você for num lazer, quando você for se alegrar com a sua família, com seus familiares, vocês redobrem a atenção. Todo cuidado é pouco. Não diga que você é o bambambam, o ex-esperto, o tiro laser, que você é o todo-poderoso, que o inimigo está esperando apenas uma fatalidade para ele agir. Cuidado, cuidado e cuidado. Quando eles estavam ali se divertindo, você vai ficar abismado o que aconteceu.
Os pais já estavam tomados, as mães também bebiam, mas bebia moderadamente falando. E chegou-se, pois, ali uma autoridade e perguntou-se, pois, para um daqueles pais: aquele veículo que está estacionado ali, ele pertence a algum de vocês? E ele disse: sim, ele me pertence, sou eu, é meu. E o guarda disse: olha, para não estragar a alegria de vocês, você estacionou o veículo em um local um pouco errado. Então eu peço, Senhor, por gentileza, que o Senhor tire aquele veículo e estacione-se no lugar correto. E ele: não, muito obrigado, eu estarei lá, eu vou tirar o carro. Muito obrigado, autoridade. O que tem a ver, Rocha? Ele foi-se no carro. Ele tirou-se, pois, o carro. Ele levou-se o carro para outro lugar. Era um alerta? Era um toque? Porque ele foi no carro, tirou-se o carro dali, mas ele não lembrou de pegar o coletinho do Marcos. Exatamente isso. Quando ele chegou-se ali, a sua esposa até lembrou-se de perguntar para ele: você foi lá no veículo e você não trouxe o colete do Marquinhos? E ele dizia: ah, é só você olhar. Você tá aí para isso, você não tá tomando banho junto com ele também? É só você olhar. Ou seja, se você parar para analisar, vê-se, pois, agora a bebida que eles levou, o coletinho que eles esqueceram e a discussão entre o casal que começou a se formar já era uma evidência que algo não estava bem. Bastava ele raciocinar, tirar suas conclusões e ter fechado a porta do mal para não destruir a sua família. Gente, tem hora que Deus nos alerta. Tem hora que as coisas estão cooperando para que, com apenas um toque, a gente descubra que algo não está indo bem. Mas como eu disse no início do vídeo, a gente acha simplesmente que nada vai acontecer. Mas infelizmente, eu sempre digo que em qualquer lugar que eu e você for, a gente temos que levar 2 sacolas, uma costurada e outra furada. As coisas boas coloca-se, pois, na costurada e leva para casa para servir para você e a sua família. E as coisas que não são para você, você coloca-se, pois, na furada e deixa pelo caminho. Então tem hora que Deus alerta que as evidências estão acontecendo para que eu e você saiba que algo não está bem. Mas mesmo assim a gente parece que, desculpa a expressão, está cego, está surdo, está paralítico de não poder ir ali no carro pegar um colete. Entenda! A sua maior riqueza é a sua família. E eles continuavam-se, pois, divertindo. E o Marquinhos, com seu irmão, a irmãzinha, com os amiguinhos daquele casal que foi junto, ele não queria de maneira nenhuma e de hipótese alguma sair da água. Afinal, ele tinha esperado aquele momento por muitos e muitos dias. Ele estava contando os minutos para poder chegar ali e desfrutar daqueles momentos de lazer naquele local. E ele era uma das pessoas que mais agradecia a sua família por estar ali, naquele local, naquele lugar, naquela diversão. E aqueles homens já tomados, já estava-se, pois, um pouco, desculpa a expressão, bêbados. E eles começou-se a conversar com outras famílias que também estavam com eles ali naquele local, ou seja, que eles encontraram ali.
E um daqueles homens virou-se, pois, para eles e falou: olha, vocês são dessa cidade? Ele disse: não. E ele diz: olha, se você quiser, tem várias áreas de lazer também nas redondezas, que você pode ir e levar-se, pois, a sua família. Tem cachoeiras, tem rios, tem locais mais reservados. É perto daqui. Se você quiser ir, fica aproximadamente cerca de 16 quilômetros. E eles disseram: vamos conversar-se, pois, com a esposa, e antes da gente ir embora, a gente iremos lá. Por enquanto, vamos curtir essa área. Aqui é um lugar muito lindo também. E eles desfrutaram-se, pois, cantinhos por cantinhos, lugares por lugares. Eles não queriam perder absolutamente nada. Nada e nada. Afinal, eles estavam ali para poder se divertir. Para se divertir. Para curtir a vida. Exatamente. E o Marquinhos chegou-se, pois, para sua mãe, que estava sentada ali em um daqueles banquinhos, e disse assim: mãe, o papai ainda não pegou-se, pois, o meu colete? Mamãe, porque os meus irmãozinhos, eles estão indo ali, para um lugarzinho mais afastado da margem, e eu estou com medo de ir, porque eu estou sem o meu colete. E a sua mãe disse: não, é só você ficar aqui na beirinha. Fica aqui, brinca aqui. Ali dá para você se divertir. E ele deu um beijo na sua mamãe e continuou se brincando ali, naquele local. O local estava lotado. Afinal, todos estavam ali para poder se divertir. Não é assim, gente? Quantas e quantas vezes a gente se levanta de manhã cedo e a gente também coloca-se na cabeça o desejo da gente podermos irmos desfrutar, passear com a família depois de uma semana inteira de trabalho. Isso é normal de toda a família. Todos nós temos que termos esse momento. Isso não é proibido, pelo contrário. Quando você se diverte, se pôs com a família, quando você tem um bem-estar com a família, quando você tem um lazer com a família, isso até une ainda mais a família. Exatamente isso. O lazer é algo muito importante que não pode faltar na família de ninguém. A única coisa que eu estou abordando e dizendo aqui, nessa história real, é que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. É só isso. Porque às vezes as pessoas podem dizer: mas o Rocha, ele conta muitas histórias, e será que a gente não pode divertir? Será que a gente não podemos bebermos a nossa bebida? Será que ele é contra? Não, senhor e não, senhora. Eu, particularmente, eu não bebo. Nunca bebi bebida alcoólica. Nunca fumei. Praticamente também eu não jogo. Mas eu não sou contra você que bebe a sua bebida. Eu não sou contra você que resolve fumar o seu cigarro. O problema é seu. Desde quando você faça isso com total responsabilidade? Afinal, é eu e você que vamos dar conta da nossa vida para Deus. É verdade ou não é? Mas a diversão continuava. E aqueles homens resolveram-se, pois então, seguisse o conselho daquele rapaz que eles haviam conhecido ali, e eles resolveram seguir-se a outro destino, aquela cachoeira e aquele rio.
a qual o homem havia dito que era um local muito lindo, muito maravilhoso. Aqui nesse rio que eles estavam, nessa represa que eles estavam, nesse clube que eles estavam, o clube pagava-se, pois, salva-vidas. Era uma área de total segurança, mesmo que o Marquinhos estava sem o colete. Mas a área que eles receberam, se pôs o convite para ir, já era uma área praticamente desconhecida e deserta. Em outras palavras, a responsabilidade é inteiramente sua. Lazer, lazer e lazer. Curtição, curtição, curtição. Momentos felizes, felizes e aparentemente felizes. Então agora nós vamos conhecer o outro local que aquele homem nos indicou e vamos passarmos o resto da tarde ali antes da gente voltarmos para nossa cidade novamente. E assim eles seguiram rumo daquele rio, rumo daquela cachoeira. E eles chegaram-se, pois, ali na beira daquele rio. Chamou-se, pois, a sua esposa, a esposa do outro. Chamou-se aquelas crianças. Chamou-se, pois, o Marcos. Pegaram-se, pois, as coisas que eles haviam levados e seguiu-se em direção àquele lugar que o rapaz havia falado com eles. E a sua esposa chegou até dizer para ele: amor, vamos continuarmos aqui? Aqui é um local tão lindo, tão belo, já está aproximando a hora da gente retornarmos. Vamos continuarmos aqui neste local, afinal as crianças estão banhando ali. Aqui tem segurança, aqui tem salva-vidas. Mas ele diz: não, eu quero conhecer lá e nós vamos lá. A gente não é melhor do que o outro, eu não sou melhor do que você. Eu não estou aqui me pagando de santo. Mas uma coisa a gente temos que colocar na cabeça. No momento que a gente sairmos para poder divertirmos com a família, as indiferenças, a discussão, as confusões, e Deus livre guarde, as brigas, tem que ficar para trás. Tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo. Ou seja, o que a gente vamos fazer lá? Você quer ir, minha esposa? Não, eu prefiro ficar aqui. Então tá, outro dia a gente vai. Simples. É exatamente isso. Mas quantos passeios são estragados por causa de discussões? Os casais vão até em paz, vão até na alegria, vão até contentes, mas de repente do nada eles começam a se discutir naquele local e estraga o passeio. Rocha, você não vai falar nada. Por que esse balanço está balançando assim? Daqui a pouco você vai saber. Porque só restou o balanço dessa forma. Ah, Deus! Quantas famílias estão indo agora para as praias, para as piscinas, para os clubes, para as represas, para os rios, para os lagos? Que o Senhor possa guardar, Senhor, colocar o teu anjo com a espada desembainhada e não deixe nenhum mal acontecer com essas famílias. Que eles vão em paz, Pai, que eles voltem em paz. Que o Senhor possa dar sabedoria ao papai, sabedoria à mamãe, sabedoria às crianças, para que eles possam curtir o seu lazer com responsabilidade, com alegria, com amor e com Deus. O Senhor esteja a todos os momentos presente
nesses momentos de lazer dessa família. E assim eles seguiram-se, pois, em destino àquele lago. Foi-se, pois, terminar o momento de diversão. E já estava finalizando-se, pois, a sua estadia naquele local. E aí vai as duas famílias com destino àquela cachoeira e aquele rio que aquele homem havia falado com eles. Lazer, lazer, lazer. Represas, piscinas, rios, córregos, mar. Quem é que não gosta de água? Água é vida. Quem não gosta de desfrutar, passear, curtir a vida? Todos nós gostamos. Mas vou continuar batendo na mesma tecla. Vá, curte, mas com responsabilidade. Responsabilidade é a chave do sucesso. Vigilância é a chave do sucesso. Prudência é a chave do sucesso. Sabedoria é a chave do sucesso. Alguns momentos depois. E assim, depois de muitos minutos de viagem, eles chegaram ao destino a qual aquele cidadão havia direcionado aquelas famílias. E realmente, aparentemente, era um lugar lindo, um lugar belo, um lugar que aparentemente trazia-se confiança, sensação de liberdade, sensação de bem-estar. Eles sorriram, se abraçaram e disseram: valeu a pena a gente ter vindo aqui. Realmente aquele moço não mentiu. O local é realmente extraordinário, espetacular. Vamos terminarmos de divertirmos aqui até chegar mais à tardezinha para a gente podermos irmos para nossa casa. E assim, mais uma vez, eles tiraram-se, pois, dos seus veículos, das suas coisas, colocou-se ali naquele chão e começou-se a segunda parte da diversão. Aparentemente, diversão. Água, água, água. Água é vida. Água é paz. Símbolo do refrigério. Divertir é bom, é ótimo, é excelente, é maravilhoso, mas com responsabilidade. A história hoje não é de eloquência, de gritos, mas sim de reflexão. Olha a narrativa, olha os locais e olha os lugares. Isso está fazendo você lembrar que em alguma parte da sua vida, da sua história, da sua resistência, da sua existência, você também já passou por lugares assim? E eles armaram-se, pois, a sua tenda, colocaram-se, pois, as suas coisas, entrou-se naquele rio, e começou-se a desfrutar mais uma vez daquelas maravilhas, daquela água maravilhosa. E ali naquele lugar, o seu filho Marcos, o Marquinhos, ele virou-se, pois, para o seu papai e para a sua mamãe, e disse: papai, mamãe,
Muito obrigado por você ter trago nós aqui. Quero que o senhor saiba, papai. Que você saiba, mamãe. Que eu amo muito vocês. Esse foi um dos maiores presentes que você já proporcionou para mim. E ele deu um abraço muito gostoso no seu papai, mais um na sua mamãe, nos seus irmãos, na família que estava com eles. E a diversão continuou-se a todo vapor, com toda a alegria, pulando, pulando e pulando nas águas. Eu não me canso de dizer, de falar. Pode divertir, pode sair, pode passear, sim senhor, sim senhora. Pode curtir a vida, pode procurar lugares frescos para vocês se divertirem. Mas já viu um ditado que diz: se beber, não dirija? Vamos mudar? Conjecturar? Então, se beber muita bebida alcoólica, não entre na água. Fique em total vigilância. É apenas isso. Deus, Deus, não deixa de colocar as tuas mãos sempre estendidas sobre todas as famílias, Pai, que quando for em algum lazer, em alguma praia, em alguma diversão, principalmente em rios, mar, piscinas, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa dar prudência, que o Senhor possa dar vigilância, em nome de Jesus. É só um pedido, Senhor. Aparentemente é um pedido simples, mas ele traz para nós seres humanos grande valor. Água, água, água. Dizem que os acidentes, eles acontecem muito no momento em que você está chegando ao seu destino. Quando você muitas das vezes foi, que você divertiu, que você pegou a viagem de ida, a viagem de volta, e quando falta poucos quilômetros para chegar, eu não sei se de repente a ansiedade, a pressa ou cansaço físico, acaba acontecendo a maioria dos acidentes. Todo cuidado é pouco, toda vigilância é pouca. Em nome de Jesus, eu não me canso de dizer. Água. Se você saber usar, você terá para toda a vida. Mas se você não tiver sabedoria, você não terás esperança. Água. A vida, ela passa como um conto ligeiro. Este mundo traiçoeiro tem levado muita gente. A sepultura é o destino da matéria. Meu irmão, amigo, a coisa é séria. Vale a pena ter vigilância. A água, ela é vida, ela é paz, mas ela é como se fosse um careca. A água não tem cabelo, não tem lugar de você se agarrar. E seu destino, infelizmente, pode ser fatal, desde quando você não souber usar. Se você souber usar, você vai ter prazer e momentos felizes por muitos e muitos anos da sua vida.
E assim, já aproximando-se, pois, a hora de ir embora, eles resolveram-se, pois, a dar o seu último mergulho. O pai já estava tomado, o amigo já estava tomado, as mães também já havia bebido pouco, mas havia bebido. As crianças se divertindo naquela água ainda, dando seu último mergulho. E o Marcos disse para o seu papai: papai, o senhor promete que o senhor vai trazer nós aqui na próxima semana, no próximo mês, ou na próxima férias, papai, se eu for obediente? E ele disse: sim, eu prometo. Se você for obediente, eu vou trazer você sim, neste local. Redobre a sua atenção agora, por favor. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. No seu último mergulho, eles distraídamente, já tomado, alcoolizados, mesmo assim não havia colocado o colete ainda no Marcos, no Marquinho, e ele resolveu pular exatamente aqui onde você está vendo. Aqui, gente, ó. Aqui neste local, nesse mesmo lugar que eu estou mostrando para você, perto daquela ponte, aqui, ó, eles resolveram-se, pois, banhar. E por um descuido, o Marquinho tomando banho ali com aquelas crianças, ele acabou escorregando exatamente aqui onde eu estou apontando. Ele escorregou-se aqui, rolou-se. E na época era muito mais cheio do que está agora, não pode nem comparar. Ele caiu aqui dentro desse buraco que você está vendo, que agora eles jogaram até uma pedra que está ali dentro, se você parar para notar. E o Marquinho começou a afogar, começou a gritar, começou a se debater. E o seu pai, vendo-se, pois, aquela cena, ele veio de lá para cá e acabou-se também escorregando no lodo que havia ali. O seu amigo também veio atrás. E o seu pai, sem medir as consequências, mesmo bêbado, ele pulou-se aqui, ó, neste buraco que eu estou mostrando. Exatamente aqui. Esse buraco, ele tem uma mania. Uma vez que você pulou dentro dele, você tem que bater o pé na borda. Rodar, 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 que ele te joga para fora. Mas ele estava alcoolizado. E o seu filho estava prestes a perder a vida. E ele pulou-se aqui, dentro desse buraco aqui que eu estou mostrando. E quando ele pulou, ele já pulou segurando no seu filho, segurando-se no Marquinho. E ele grudou-se no pescoço do seu pai. E infelizmente na época, este simples buraco, que não tem praticamente, entre aspas, perigo nenhum, engano, ele tinha mais de 20 metros de profundidade. E uma vez que ele pulou, ele segurou-se no seu filho, e foi de uma vez só. Os dois desceram-se para baixo, desapareceram nesse buraco. Exatamente isso que você está ouvindo. Eles desapareceram aqui dentro desse buraco. E o pai ainda levantou-se a tua mão ainda para cima. E aquele buraco fundo, ele não achava-se, pois, pé. A mãe gritando, a outra mãe gritando. E eles fundaram aqui. Mas calma, respira fundo. Aquele amigo vendo-se, pois, ali, que aquele pai, aquele filho,
Ele estava se, pois, afogando e prestes, pois, a perder a sua vida aqui neste local. Ele resolveu se ajudar. Ai, meu Deus! Ele também estava tomado. Ele estava embriagado. Ele estava bêbado. E infelizmente o que a sua cabeça acabou de registrar aconteceu. Exatamente isso. Exatamente isso. Os três, Marquinho, seu pai e o amigo da família, perdeu-se a sua vida. Perderam a vida aqui, dentro deste buraco que eu estou mostrando agora. Grande foi a dor, grande foi o desespero, grande foi o grito daquelas esposas e dos irmãozinhos. E os três, infelizmente, gente, desculpa, perderam-se a sua vida aqui, por imprudência, por não ter colocado o colete no Marquinhos, por o pai ter se entregado demais à bebida, por o amigo também estar embriagado, não estava sabendo o que estava fazendo, e o que parecia ser diversão, o que parecia ser alegria. Aquela família que saiu outrora da sua casa feliz, alegre, contente, só pensava no lazer, não lembrava, infelizmente, que poderia acontecer uma fatalidade. Perderam as suas vidas aqui. Os três afundaram neste buraco. E o que restou foi levar aquelas esposas e os filhos para o hospital, enquanto as autoridades colocou-se aqui neste buraco uma escada, aquela mesma que sobe aqui em Portes, e eles colocou-se a escada aqui e tirou os três corpos que estavam aqui nessa água. E o que restou para essa família que saiu apenas por lazer, apenas para divertir, tudo estava indo de vento e popa. O que restou foi apenas enterrar pai, filho e o amigo que morreu neste buraco, nessas águas, há 33 anos atrás. O último pulo, o último mergulho, a última diversão daquele pai, daquele filho e daquele amigo foi aqui, ó, neste buraco, e foi fatal. E o que restou para a família foi apenas fazer o velório. E infelizmente, o que restou foi enterrar os três corpos, pai, filho e o colega da família, aqui nesse local. A cidade parou. A dor foi tão grande, foi tão forte. As esposas desmaiaram-se de dor, de angústia. Os três corpos sepultados aqui, neste local. Neste local que vocês estão vendo agora. Se você parar para notar, começou-se, pois, a nossa viagem, a nossa história real, com paisagens lindas, deslumbrante, diversão. Todo mundo acreditava que era pura e mera diversão. Ninguém imaginava que, infelizmente, aconteceria uma fatalidade tão forte, tão cruel, tão dramática, que parou toda a cidade, toda a região, todo o município. Mas algo chamou a atenção, para finalizar. O colete que o pai não colocou no Marquinhos. Foi avisado não sei quantas vezes. E algo também chama a atenção. A bebida.
a bebida que eles beberam demais no momento em que eles estavam tomando banho naquela água. Eu sempre digo, bebe a bebida se você bebe, mas não deixe a bebida te beber, pelo amor de Deus. E a família foi destruída, dilacerada, estipada, e a dor no peito foi muito grande. E hoje o que resta é a mãe, é as mães que ficou, e os irmãozinhos que ainda chora de saudade do seu pai, de seu irmãozinho e do colega da família que partiu ali naquele buraco, naquele lugar que você assistiu comigo. Os 3 corpos enterrados. Os 3 corpos enterrados. Ah, Deus, guarde toda a família que sair pro lazer, da sabedoria, da vigilância. Se eles beber, não entrem na água. Ah, Deus, que o pai tenha a responsabilidade, tenha a sabedoria. Não deixe o seu filhinho e a sua filhinha entrar na água, pai. Se eles não estiverem devidamente protegidos, com boia, com colete, e que o olhar do pai e da mãe fique atento a todo o movimento dessas crianças sobre as águas. Entrego nas tuas mãos essas famílias, meu Deus. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor dê o livramento. E assim, guerreiros, vamos ficando por aqui. Foi uma história não só baseada em fatos reais, mas uma história real que aconteceu há mais de 30 anos atrás, que parou toda a cidade. O Senhor me fez lembrar e eu trouxe à tona que você possa refletir. E toda vez que você for sair, saia com prudência. Saia com prudência. E lembre-se, você abaixo de Deus é o maior guardião da sua família. Proteja ela. Beba a bebida, mas não deixe a bebida te beber. E coloque os itens de proteção nessas crianças, em nome de Jesus. Obrigado a você que ficou até aqui. Pode tirar o cinto, pode levantar da sua poltrona. Assine o sininho das notificações, dê o seu like. Passa essa história para mais à frente, para que outras pessoas também vejam e reflitam no dia a dia. A história é longa, mas precisava esse período de tempo para contar-se essa história. Que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. Fica a dica, canal Vamos Que Vamos Rocha. Amém.